Então, bom dia, né? Nesse sábado, 8 de agosto, estamos iniciando agora uma nova leitura, né? Vamos começar com esse livro, que também é do Daniel Burka. Nós tínhamos lido anteriormente esse da Nova Consciência, né? Do altruísmo, e agora vamos nesse livro, que é uma sequência, né? Também bastante interessante, e vamos começar com um verso. É um verso que é da Bettina Brentano e que é desse livro Poemas e Pensamentos. Quem ousar pensar por si próprio também irá agir por si. E quem não pensar por si, não rumar o leme para o alto mar com seu espírito, não irá alcançar por si mesmo a divindade. Não irá agir por conta própria, pois orientar-se pelos outros não é agir. Agir é ser espontaneamente, ou seja, viver em Deus. Um verso bem importante para os nossos tempos, né? Então, vamos para pensando na leitura, quem pode se oferecer para ler hoje, para começarmos esse nosso livro. Antes de mais nada, eu vou deixar alguém aqui. Marta, eu vou te deixar como co-host, tá? Porque se acontecer alguma coisa, você fica sustenta o nosso encontro, né? Alguém deseja ler? Tudo bem, eu posso, não tem problema, eu posso ler hoje. Eu leio hoje aqui para a gente começar esse nosso livro, tá? Então vamos lá. Vamos começar com esse, na página 7. Estamos aqui com a introdução, né? Originalmente, dei início a esse livro com o conteúdo capítulo 5, Ensaios sobre o Pensar em Imagens, na página 35. Esse capítulo representaria a continuação natural dos meus livros Escola do Altruísmo, lançado pela editora Antroposófica em 2020, e Nova Consciência, Altruísmo e Liberdade, publicado pela mesma editora em 2015. Dessa maneira, o livro 1, que é o altruísmo que nós lemos, né, tratava de uma visão do mundo, e o livro 2 da criação da escola do altruísmo. Esse nós não lemos, nós pulamos para esse aqui. O terceiro é um ensaio sobre a evolução do ser humano moderno, segundo a antroposofia de Rudolf Steiner. Só um minutinho, sumiu uma pessoa aqui. No entanto, no início de 2022, fui confrontado com o aparecimento maciço na internet da utopia do metaverso. Constatei que o metaverso sugere um futuro para a humanidade diametralmente oposto àquele que eu estava descrevendo com embasamento na antroposofia. No início de 2023, fui novamente confrontado agora com um novo presente, entre aspas, que a tecnologia oferece para, entre aspas, felicidade humana, a felicidade da humanidade. Trata-se da emergência da inteligência artificial generativa, representada principalmente pelas tecnologias recém-proporcionadas pelo ChatGPT, por Bard, Midjourney e outras ferramentas de geração de conteúdo que inexoravelmente são precursoras de uma nova revolução que irá impactar todas as áreas do conhecimento humano. E aí ele chama, tem notas, né, no chat GPT, é a sigla para Generative Pre-trained Transformer, o transformador pré-treinado generativo, criado em 2019 pela OpenAI. A ferramenta tem capacidade de gerar respostas com base em uma grande quantidade de dados pré-existentes. Esse BARD, eu não sei se a pronúncia é essa, e chatbot, programa de computador que tenta simular um ser humano na conversação com as pessoas, desenvolvido pelo Google.
Midjourney é um serviço de inteligência artificial desenvolvido por um laboratório de pesquisas independente que gera imagens a partir de descrições em linguagem natural. O metaverso e inteligência artificial generativa são dois filhotes da mesma mãe, que é a inteligência artificial na sua dimensão amplificada. Não, a outra nota é mais embaixo. Então, aqui na realidade, ele já começa, né, colocando o porquê da necessidade que ele surgiu, né, que ele sentiu de escrever esse livro. O metaverso, agora ele vai falar do metaverso. O metaverso é uma espécie de nova camada da realidade que integra os mundos real e virtual. Na prática, é um ambiente virtual imersivo, construído por diversas tecnologias, como realidade virtual, realidade aumentada, hologramas. Para visualizar o conceito, pense no filme Matrix, dirigido por Lily e Lana Wachowski, onde as pessoas vivem uma realidade virtual arquitetada por uma inteligência artificial assassina que usa o corpo delas para produzir energia. O metaverso é mais ou menos isso, mas sem as máquinas vilãs por hora. E aí ele traz a nota Matrix na direção dessas duas pessoas, né? Produção de Joel Silver, Estados Unidos e Austrália, da Warner Bros. Pictures, em 1999. Interessante, então, que já tem 27 anos, né? Que esse filme Matrix foi feito. O metaverso, utopia futurista que busca unir os mundos real e virtual, saiu das páginas dos livros e dos filmes de ação de ficção científica e foi parar nas mesas dos grandes investidores das grandes empresas de tecnologia que começam a dar forma ao mundo atual e futuro. Meta vem do grego, significa além. Segundo Walter Longo, as redes sociais, como as conhecemos, ofereciam. Então, primeiramente, Walter Longo é um especialista em inovação e transformação digital, publicitário e administrador de empresas. Então, esse Walter Longo, né? Ele fala que as redes sociais ofereciam o be all you can be, que significa seja tudo o que pode ser. O metaverso vai oferecer o Be All You Want to Be, que significa seja tudo o que você quer ser. No contexto empresarial nos últimos 50 anos, vimos três grandes ondas. 1980, produzir e vender produtos 3B, bom, bonito e barato. 2000, apoiar o cliente na solução de seus problemas. 2020, realizar o sonho dos clientes. Nessa última onda, no contexto do metaverso, há que se refletir. Que sonhos são esses? Pessoas querem ser o que não são. Pessoas gostariam de ter uma outra vida. Pessoas não estão satisfeitas com sua aparência. Pessoas fingem ser o que não são. Pessoas têm necessidade de outras pessoas acharem que são melhores do que são. Como funciona o metaverso? Algumas informações e exemplos. Posso admitir um avatar e dar a ele a aparência, posso adquirir um avatar e dar a ele a aparência que eu desejar. Posso adquirir roupas para ele e dar-lhe o comportamento que eu quiser. O avatar consegue experiências sociais que eu não consigo. O avatar tem percepções sensoriais conforme a intenção do seu criador. O avatar pode viajar pelo mundo todo em segundos sem que seu criador tenha que se levantar da cadeira. O avatar pode ter experiências culinárias e amorosas. O avatar pode comprar terrenos e bens e construir palacetes virtuais. O avatar paga suas contas com moeda virtual. Consequência: os dois mundos, o virtual e o real, são intercambiáveis e serão cada vez mais integrados. Logo, não saberemos mais qual é qual.
O resultado é um mundo só, dominado por uma inteligência artificial, onde o ser humano deixa de ser humano. Acho que aqui nós podemos parar e conversar um pouquinho sobre, né, aonde chegamos aqui com o Daniel, né? O que vocês têm a dizer? É o que a gente enxerga hoje, né? É, E a Nina ia falar? Nina? eu ia falar do impacto ambiental, porque esquenta muito as águas, né? A Uhum. inteligência artificial precisa de muita água para resfriar, né? Sim. Uhum. O maquinário, né? Então, isso que você fala já é interessante, né? Quer dizer, é uma coisa que, lógico, todo trabalho humano, ele depende de um esforço, né? Não só o esforço de pensar e fazer, mas assim, você gasta energia para fazer qualquer coisa, mesmo que você use máquinas, né? A gente pode pensar assim, "Ah, a máquina veio para facilitar. Facilita porque o trabalho não está no ser humano, mas existe um gasto de energia. E Sim. no caso aqui, né, é necessário para refrigeração muita água, né, que poucas pessoas, nem todo mundo tem essa consciência do que isso significa, né? E o E o Brasil vai mais, ter data centers e as pessoas ficam comemorando uma coisa dessa. uhum. Alguém me É porque perguntou normalmente uma vez, você sabe? o que é vendido primeiro é a imagem do sucesso, né, do que é bom, mas ninguém fala do desgaste que é, né? Isso é natural, gente. Isso aí não tem muita crítica. Eu vejo quando as pessoas vão, por exemplo, no Centro Paulo, vão na Artemisia, as pessoas recebem a comida pronta, muito bem feita, e a gente só olha para a comida pronta, porque nos sacia, mas nós não sabemos o que aconteceu atrás, né? Do Hum. balcão onde a comida é servida, né? Quais as dificuldades das pessoas em termos de relacionamento, você tem que ter gás, você tem que ter um alimento adequado. Então, naturalmente, nós olhamos o produto final e não olhamos o que foi feito, né? Então, isso talvez seja esse um aspecto que as pessoas não se ocupam com aquilo que é, porque se olha para né, só o produto final. Mas desculpa, acho que a Marta estava falando, ia falar? Não, é que uma vez me perguntaram, você sabe quanto de água é gasto para cada pergunta que é feita no chat GPT? Uma pergunta que você faz, você sabe quanto de água? Eu não lembro qual era a resposta, mas eu me lembro que era uma coisa assim absurda. Sim. Aí, pegando o gancho disso que a Nina falou. Uhum. Eu percebo Muito bem. também que a inteligência artificial ela está é, engolindo o ser humano, assim, não é bem essa expressão, mas seria assim, está assimilando tudo que tem Uhum. de humano e se tornando de uma outra forma, compondo. É exatamente o que ele falou, vai chegar uma hora que o ser humano não vai ser mais humano, né? Vai ser uma terceira coisa, que eu não sei o que que é. E é o que dá Uhum. medo na gente, né? Sim. Zuleika? Você está sem imagem, Zuleika. Não, e outra coisa que eu prestei atenção é quando ele fala que são as redes sociais, né? Você mostra uma vida, uma situação que não é a sua, e o outro Uhum. acredita e vai criando insatisfação em todo mundo. Que essa insatisfação, essas doenças psicológicas, eu acho que vem muito disso, de você acreditar no que o outro postou que não é a verdade, não é a Uhum. situação real daquele momento. E aí vem as doenças psicológicas, a insatisfação consigo mesmo, entendeu? Acho que isso também é uma coisa que está te chocando muito. É. Então, isso é interessante, você, às vezes, na praia ou num restaurante, você vê um casal brigando, né? Estão discutindo e tal. Aí vamos fazer uma selfie. Eles começam a rir, né? Satisfeitos, e quem vê a foto fala, nossa, que momento feliz, né? E aí Uhum. você, né? Isso de novo é a diferença da história escrita, né? Que é aquela registrada, que é a foto, e a história inscrita, que é aquela que não aparece, mas que é
é um registro mais interno, né? Mas ele chama atenção aqui para um aspecto também que é mais grave, que é o você criar, não só é diferente de você, o que ele está falando aqui também é um pouco além, que não é só você passar uma imagem de você alegre, ou sempre bem-sucedido, mas é você criar também um personagem, aí é um pouco mais profundo, né? E é um personagem que ele faz tudo que você não faz. Então, na realidade, é uma grande insatisfação. Isso já não é tão novo assim, né? Aí existia um jogo aí chamado The Sims, se não me engano, né? Em que as pessoas criavam toda The Sims. uma situação, né? Então você criava a roupa, o carro, acho que era assim, não sei, nunca joguei, mas eu me lembro de ver isso, e aqui ele está falando isso aqui. Então eu sou insatisfeito com o dinheiro que eu tenho, eu sou insatisfeito com a minha aparência física, eu sou insatisfeito com o relacionamento que eu tenho, e aí eu crio uma ilusão, né? Eu crio um avatar que é aquele que vai viver tudo que eu não vivo. E isso é uma forma de fuga, né? O Steiner, num dos textos que ele escreve, ele fala que o autodesenvolvimento é essencial para o ser humano. Se o ser humano não faz o autodesenvolvimento, e esse é um processo, como o próprio nome fala, auto é dentro, né? É meu, é próprio, isso vai gerar vidas insatisfeitas. Então, isso é uma frase Cortou, bastante Ronaldo. forte, né? Oi, desculpa, achei que alguém tinha comentado alguma coisa. Então, é uma frase bastante forte, porque se eu sou insatisfeito por não cuidar internamente, eu vou buscar essa satisfação fora. E aí tudo aquilo que faz parte da vida humana, ter um bom carro, ter um bom celular, poder fazer viagem, tudo isso que faz parte da vida, compõe a vida, passa a ser o mote principal dessas pessoas. Então elas só falam, né, do carro que comprou, da viagem que fez, do último celular que fez, que comprou. Então, isso é interessante, né? Quer dizer, é essa dissociação, porque faz parte da vida viver tudo isso, mas a pessoa passa a viver apenas isso. E por isso que você vê muitas vezes as pessoas falam, eu mudei de turma. Os meus amigos, eu já não consigo mais conversar com os meus amigos, porque eles só conversam de coisas que já não têm mais interesse para mim, no meu caminho, né? Não estou falando que está certo ou errado, eu estou só falando dessa disfunção, né? Desse desencontro que existe. E o problema da IA é que isso também vai levar a um ponto em que eu nem vou precisar de falar com outras pessoas. Eu falo comigo mesmo, com essa imagem que eu criei falsa, né? Mas, Marta, por favor. Não, só voltando a essa coisa da internet, né? Que quando a gente está navegando, né, pela internet, a gente não pode esquecer que o produto somos nós, não é aquilo que a gente está buscando para para Uhum, comprar, né? Porque ali está sendo um algoritmo está entendendo quais são as nossas preferências, quais são nossos hábitos, é, uhum. e tudo isso vai alimentando essa inteligência artificial, né? Aquilo que a Sim. gente escreve, aquilo que a gente. Então é uma arapuca. Nina? Eu estou passando aqui em casa Desculpa, eles estão Cássio. percebendo, porque eles dizem, né, que o celular ouve tudo que a gente fala. Ronaldo sabe disso agora que eu vou falar. E mesmo parado aqui, ele ouve, a gente está conversando e ele ouve o que a gente fala. E agora aqui a gente já está rindo aqui em casa, está acontecendo comigo. Eu estou conversando, o celular está ali do lado, quieto, estou conversando aqui em casa, e de repente eu falo, como outro dia minha filha virou para mim e falou assim, mãe, eu estava gripada, ela falou, mãe, você está melhor? Eu falei assim, estou mais ou menos. Aí o celular. Caiu. Ela está falando aqui, mas eu estou ouvindo ela falar na outra sala, mas acho que caiu alguma coisa aqui. Ela não tá percebendo que ficou congelada.
Ah, voltou, Carla, É. você estava congelada. Você estava falando da gripe que você comentou? E aí, o celular, o Ronaldo, lembra, não, a Isadora que estava comigo, lembra disso, ele ligou sozinho e falou, se você tomar uma xícara de chá e repousar, amanhã você estará melhor. Essa foi a primeira interferência dele comigo. Eu não perguntei nada a ele, ele estava parado, sozinho, quieto. Isso já aconteceu comigo 3 vezes agora. O Gemini, que está dentro do celular, que eu não liguei, que eu não fiz nenhuma, não pus nenhum app, nada, nada, nada. Eu simplesmente tenho meu celular. Ele agora está me respondendo sem eu perguntar. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas está acontecendo comigo. Outro dia eu estou lá na sala conversando, lá vem ele, estava conversando de novo, e aí ele pega e responde. Eu fico assim, mas como assim? Agora já está começando a ficar normal. Entendeu? Então, eu estava conversando com o Ronaldo, eu falei, vou colocar o celular lá dentro. Porque além de ouvir o que ele fala, que a gente já sabe, que você fala, conversando com os outros sobre, gostaria de comprar não sei o quê, de repente no celular só aparece aquilo que você falou. Não sei se já perceberam isso. Isso aí estava normal. Agora, gente, presta atenção, responder sem você ligar a IA, para mim é novo. Se não está acontecendo com vocês, daqui a pouco eu não sei de onde saiu, entendeu? E eu sei que é o Gemini. Isso que ele está falando aqui, que me chama a atenção, esse foi o princípio, né? Hoje nós já estamos muito mais adiantados. Entra nisso do telefone. Então, assim, uma coisa é você me assustou, é você falar e ele então me mandar uma propaganda e me mandar isso. Agora, vocês vão levar um susto quando isso começar a acontecer. Você está conversando com outra pessoa e de repente entra ele, olá, gostaria de dizer que se você fizer isso, desta forma. Parece que eu estou falando mentira, mas Ronaldo outro dia ouviu isso na sala. É isso Não aí. é, Ronaldo? É muito doido. Sim, Aí você fica sim. assim, isso foi o princípio. Isso foi o princípio. Hoje a gente está muito mais adiantado. E eu acho isso muito assustador. Eles estavam dizendo nesse do chat GPT e de todas essas coisas que o momento seria o transhumanismo ou não, aquilo, né? O Steiner fala, seremos seres humanos ou vamos para o transhumanismo, e que chegaria o momento da singularidade. Aí eu fui ver, é quando o ser humano realmente vai fazer essa junção com a IA. E Elon Musk e o outro, que são os 5 principais, eles falaram uma semana e meia atrás, os dois falaram em entrevistas separadas que eu li, e falou assim: o homem chegou na singularidade. A frase foi essa. Alguma explicação para gente? Não. Durmamos com isso. Chegamos nela como? Esse caráter que é subreptício, né? A gente não percebe, as coisas vão entrando devagar, né? Nina, você ia falar alguma coisa? Né? Nossa, eu fiquei pasma dela Né, Nina? falando, né? Então, Ela respondeu do nada. respondeu em voz, né? Na voz, né? Foi Em com voz, voz. na Foi voz. voz, é. Não escreveu, ela respondeu. E eu não me inscrevi, não abri nada, não lido com a IA, não pergunto nada a ela, não tenho essa coisa. E ela Sim. respondeu do nada. Uhum. Então, ela está na nossa vida. E para nós mais velhos, isso é uma procura de um entendimento que eu acho, assim, ultrapassa um pouquinho. Talvez isso aqui seja muito legal da gente ver, assim, porque foi devagar. O início disso, né? Isso aqui foi o início. Uhum. A gente já está muito mais adiantado. É. Uhum. Agora, tá, eu ia falar que, somado a tudo isso que nós falamos, é como a gente não faz mais, as pessoas vão ficando cada vez menos, vão fazer menos esforços para pensar. Você vai ver o que a IA tem a dizer sobre as coisas, né? E
A ministra Tem Carmen Lúcia, resposta. a ministra Carmen Lúcia falou, eu não tenho medo da inteligência artificial, eu tenho medo da desinteligência natural. E é isso, né? Porque as crianças vão fazer lição de casa e fala quanto que é 7 mais 5? E é assim que elas não estão mais exercitando, né? A vantagem que a gente tem, que a gente viveu todo esse percurso, mas tem gerações que já são. Exatamente. Então, essa vontade, essa força, essa garra para resolver problemas, coisas difíceis, vai Vai diminuir, né? mudando. A Marta ia contribuir também, Marta? É, duas coisas. Uma pegando o gancho disso que a Nina falou, e a outra do que a Carla falou. Isso da Nina, da desinteligência, a gente percebe, por exemplo, o quanto que antes a gente viajava, ia para tudo quanto era lugar sem um GPS, né? Ah, E agora a gente Sim, precisa eu fico me perguntando como que eu ia para tal lugar sem saber, né? A gente vai desaprendendo, né, a se localizar Para aprender. espacialmente, a guardar as coisas. E pegando o gancho do que a Carla falou, é, e do que o Ronaldo falou também da necessidade do autodesenvolvimento, né? Eu já vi pessoas falando, pacientes meus, falando assim que pararam até a terapia, porque pergunta para IA e aí o chat GPT Sim, responde. Então, assim, as pessoas estão sim. deixando de fazer um caminho pessoal, um caminho Natural. natural e de Humano. autodesenvolvimento para poder delegar a uma inteligência artificial o que elas devem fazer na vida. Não é uma resposta quanto é 7 mais 5, né? Não é uma resposta onde encontrar tal coisa. Não, é o que fazer da vida dela. Então, delegar isso, eu acho que está sendo uma coisa assim muito preocupante, né? Porque vai levando a essa singularidade mesmo, né? Na face já está todo mundo igual, né? Todo Isso. mundo não, graças a Deus, mas muitas Não. pessoas estão ficando tudo com a mesma cara, né? E aí, no pensamento também acho que a tendência vai ser essa. Então, a gente tem que cuidar das Sim, crianças. sim. Vamos dar um passo então? Vamos dar mais uma leitura que acho que vai complementar o que a gente está falando, o que nós estamos falando aqui, né? Então agora ele entra num outro subtítulo. Ele então até aqui ele vinha falando do metaverso, agora ele vai falar da inteligência artificial generativa. A inteligência artificial generativa é uma variante da inteligência artificial que consiste em treinar modelos computacionais sofisticados para criar dados, informações, músicas, vídeos e imagens que pareçam ter sido gerados por humanos, pois se expressam em padrões da linguagem humana. Esses modelos são alimentados por uma enorme quantidade de textos, dados e experiências já existentes. O avanço dessa tecnologia irá permitir que computadores imitem a criatividade humana, descortinando cenários futuros para a humanidade, ainda não completamente imaginados, em relação ao impacto na vida cotidiana dos cidadãos e da sociedade. Com essa novidade, visualizo um monstro assustador de duas cabeças, uma representada pelo metaverso, a outra pelo chat GPT. Essas duas cabeças cada vez mais trabalharão em conjunto e às vezes separadas conforme a necessidade da situação. O fato de todo esse poder tecnológico associado no capital financeiro estar concentrado em poucos grupos e pessoas que podem afetar o futuro da humanidade faz com que eu me sinta esmagado e muito preocupado. Estou pensando nas crianças e nos jovens que vão ter de lidar com este monstro ou serem engolidos por ele. Sabemos que no início da vida, a formação do cérebro humano se dá estimulado pelas percepções sensoriais. A partir de certo ponto de seu desenvolvimento,
ele entra em um processo de solidificação e de endurecimento conforme avança a idade. Quanto mais velho, maior a dificuldade de aprender. O grande confronto acontece na educação. Quem consegue controlar a educação tem a chave para o futuro da humanidade. Você consegue imaginar um avatar ou um robô na frente de uma classe de alunos, ensinando habilidades sociais, moralidade, verdade, beleza, bondade, amor, qualidades que as crianças não aprendem pelo intelecto, mas pelo professor, pelo exemplo do professor? Querendo compreender melhor os efeitos colaterais que a utopia do metaverso e da inteligência artificial, IA, podem provocar, produzi uma tabela, as tabelas a seguir, que mostram o que as almas humanas enfrentam ao se deparar com saltos tecnológicos disruptivos. Então, ele vai mostrar umas tabelas aqui, mas o que eu acho interessante, que a gente nunca pode esquecer, ele começa a falar aqui, esses modelos, eu vou repetir a frase, né? Eles são alimentados por enorme quantidade de textos, dados e experiências já existentes. Então, isso aqui é interessante porque quem alimenta isso é o próprio ser humano. Então, é uma frase que pode parecer assim solta, mas ela tem uma importância. Quer dizer, quem criou, né, quem tem essa responsabilidade na realidade é o ser humano. E aqui ele fala uma coisa também bastante interessante. Primeiro, ele fala do interesse econômico, né? Que isso está na mão de poucos, na realidade, por enquanto, são os que dominam. Em qualquer situação de poder é assim, né? Mas ontem eu estava conversando, eu fui dar um curso no EcoSocial e no intervalo veio essa conversa da inteligência artificial, do como você usa, né? E realmente a gente percebe assim, o problema na realidade não está necessariamente na coisa, mas no uso que você faz da coisa. Porque isso é um processo evolutivo. Nós não estaríamos lendo esse livro na década de 50 do século passado, né? Então, o que é interessante a gente olhar na biografia da humanidade? É que nós que estamos aqui conversando, né, e conhecendo todos que estão aqui pela nossa faixa etária aqui, nós viemos de uma cultura diferente e estamos convivendo com essa cultura nova que está sendo colocada e trabalhamos com essa interface entre o que eu aprendi, como eu aprendi e o que vem sendo oferecido agora. Isso nos permite ter uma posição ajuizadora, crítica mesmo. Ah, isso é bom, isso não é e tal. E uma das alunas ontem comentou assim: ah, mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu, quando vou escrever um texto, quando eu pergunto para IA alguma coisa, eu já fiz a minha observação, eu já escrevi, e eu complemento com o que vem. Então você pensa, é uma postura interessante, né? Quer dizer, essa pessoa está ocupada, primeiro ela olha para si, depois ela complementa com o que a inteligência artificial pode fazer. Só que os jovens que hoje vão ser introduzidos numa educação basicamente feita pela IA, eles não têm esse passado. Tá? Então eles vão aprender apenas isto. Eles não vão ter essa possibilidade, né? A não ser que se preocupe com isso. Né? Não sei que a gente possa preocupar com isso e ajudar os jovens a também observar como nós aprendemos, de alguma forma, pelo menos. Né? Então, acho que isso é uma questão também no tempo. E ele traz uma observação interessante, é assim, que se você tiver uma máquina, seja através do celular, né? A Marta falou uma coisa muito interessante que é o, o algoritmo, né? Então, por exemplo, eu pesquiso muitas coisas de saúde também aqui. E aí, quando você está ouvindo aquele que você pesquisou, se você rolar para baixo enquanto está falando aquela pessoa, você vai ver vários temas semelhantes ou complementares àquele, né? No primeiro momento, isso é interessante. Você fala, você está criando uma biblioteca. Mas tem essa questão que é, eu vou começar a receber aquilo que eu tenho interesse. Isso também já direciona muita coisa, né? Quer dizer, eu teria que fazer um esforço de também ter interesse em outras coisas para que eu também receba e não fique viciado, né? Então, é uma possibilidade? Sim. Hoje em dia você tem muitas coisas interessantes que podem ser
Você pode aprender com outras pessoas também, que você teria dificuldade de ir para o local onde essa pessoa está. E nós vamos acostumando com isso, né? Mas também se você entra por um caminho um caminho ruim, e existem caminhos ruins, evidentemente, também você vai ver que as pessoas vão se vinculando a isso e sendo de alguma forma dominadas, né? Existem pessoas que passam o seu conhecimento. Eu estou falando agora bem da experiência médica, né? Então, tem colegas médicos que têm muita experiência na urgência, em determinados aspectos, né? Vai ter isso na odontologia também. Então, o aspecto é passar experiência, né? Evidentemente, tem um fator financeiro também, que depois de um certo tempo você tem que fazer o curso, tá? Mas tudo isso está normal. Agora, existem as pessoas que não têm essa boa intenção, né? E aí, quando isso ficar como sendo natural, esse é o risco que a gente tem. Por isso que o papel da educação é muito importante, e ele fala aqui no final, né? Será que nós conseguimos imaginar que um robô, uma inteligência artificial, perante os alunos, vai passar isso que não existe num conhecimento cerebral, que é moralidade, qualidade de vida, beleza, bondade? A beleza, inclusive, é uma armadilha, né? A beleza, a gente vê na internet coisas belíssimas, mas que não são reais, né? Então, há um tempo atrás, eu até achei interessante, veio uma imagem de uma paisagem muito bonita, mas embaixo está escrito, criado por IA. E tem determinadas coisas que você fala, mas é bonito demais para ser realidade, né? E a gente tem porque nós temos um background do que é uma realidade de beleza. Mas, né, se você fizer sempre isso, né, isso aí vai ficando uma coisa artificial, e a arte vai ficar artificial também. Você vai ter essa possibilidade de criar coisas, mas que não são reais, né? Acho que podemos, né, dar um passo aqui, porque ele vai falar, ele fez uma visão retrospectiva, né? Ele vai levantando aqui uma série de dados, né, para a gente entender como nós entender, ou por buscar compreender como nós chegamos nesse ponto, né, que nós estamos. Então ele passa agora esse primeiro capítulo, né? Ele terminou, que era de introdução, onde ele falou aqui do metaverso, da inteligência artificial, e agora ele vai falar sobre uma visão retrospectiva. Aí ele traz uma lista, né? Estou só mostrando que por acaso não tem o livro, ele vai falar uma lista de 2 páginas aqui, onde ele vai falar: considero a lista a seguir um esboço de trabalho que está longe de ser completo, porém é suficiente para o fim a que se destina no contexto deste livro. A lista enumera saltos tecnológicos importantes dos últimos 250 anos, cujos benefícios conhecemos, mas cujos efeitos colaterais se alojam em nosso subconsciente e têm uma profunda influência sobre a evolução humana. Etapas da Revolução Industrial. Então, aqui nesse quadro, ele tem a época, o evento e os desafios para a alma humana. Em 1750, na época, né, que é o ano, o evento foi a decadência do feudalismo e o advento do capitalismo industrial, e ele não coloca nenhum desafio para a alma humana. De 1765 a 1870, e aí ele coloca aqui em negrito, o evento foi a primeira revolução industrial. E o desafio para a alma humana foi a mecanização dos processos. Em 1769 é criado a máquina a vapor. Em 1789 vem a Revolução Francesa. Em 1824 vem o nascimento do sindicalismo. Em 1859, a descoberta do aquecimento global, advento do darwinismo, a origem das espécies. E aí ele coloca como desafio para a alma humana o conceito darwinista de evolução, que é aquele conceito do mais forte, né? Aquele que sobrevive melhor. Em 1886, vem a teoria do conhecimento de Goethe, que, como desafio para a alma humana, era a visão espiritual do ser humano. Desculpa, eu saltei aqui. Em 1859, eu falei do darwinismo. Em 1865, Karl Marx lança o livro O Capital. Em 1886, vem a teoria do conhecimento de Goethe, com a visão espiritual do ser humano, como impacto na alma humana.
Em 1894, vem o início da antroposofia de Rudolf Steiner, com o desafio para a alma humana é compreender aquele livro que é a Filosofia da Liberdade, onde ele fala muito do pensar livre. Em 1896, vem a comprovação do gás carbônico versus o aquecimento global. E o desafio para a alma humana foi o desafio ao aquecimento global. Em 1900, tem o livro de Sigmund Freud, A Interpretação dos Sonhos. E o desafio para a humanidade é trabalhar com a libido como raiz da psique, segundo a teoria do Freud. Aí ele coloca também novamente agora em negrito, em 1870 a 1970, é a segunda revolução industrial, em que o desafio para a alma humana é a racionalização dos processos. Então é interessante olhar o que ele coloca em negrito, a primeira revolução industrial, que foi de 1765 a 1870, nós começamos a mecanizar os processos, que antes eram todos manuais. E agora, na segunda revolução industrial, que vem de 70, 1870 a 1970, nós começamos a racionalizar os processos. Em 1908 é o primeiro carro popular, o Ford T. Em 1911, o Carl Gustav Jung traz a psicologia do inconsciente. E o Taylorismo, a administração científica. E eu não sei se vocês lembram, o Taylor era aquela pessoa que ficava marcando o tempo, né? Então era, como é que você, qual o tempo que um ser humano leva para fazer uma determinada coisa? E como desafio para a alma humana é o arquétipo, são os arquétipos que vêm com o trabalho do Jung, mas com o Taylorismo o ser humano vira um objeto, né? Aliás, naquele filme do Charlie Chaplin, né? Chaplin. Que é aquele indivíduo que fica na máquina só apertando o buraco, né? Só apertando o parafuso, né? No tempo que tem que ser para não atrapalhar a produção. Em 1914, início da Primeira Guerra Mundial, 1917, a Revolução Russa, em 1923, foi a primeira emissora de rádio no Brasil, que naturalmente já tinha em outros países, né? Em 1932, a descoberta do plástico, que é o PVC, e a primeira bomba atômica. Desculpa, quando eu falei da descoberta do plástico, eu esqueci de falar que tem a patente para a turbina a gás, em 1932, e começam os problemas de poluição, de problemas de saúde. Em 1945, o fim da Primeira Guerra Mundial, a primeira bomba atômica, e na alma humana vem o medo existencial. Em 1950, se tem a indústria química, o início da aviação civil, a televisão transmite imagens e vem o advento dos computadores. E o desafio para a alma humana são os agrotóxicos, os plásticos e a destruição da fantasia. Isso é bem interessante essa frase, né? Não sei se vocês já passaram por essa experiência de você ler um livro e você vai ver o filme. E aí você se confronta que a imagem que o filme mostra dificilmente é a imagem que você criou quando você lê o livro, né? Então você tem uma criatividade que é sua e ela é fixada numa imagem da criatividade de outra pessoa, né? 1952, o primeiro avião a jato. Em 1954, a televisão em cores e a primeira usina nuclear. Na alma humana veio o reforço do medo. Em 1957, o aquecimento global vira um problema. Em 1962, Raquel Carson lança o livro Primavera Silenciosa. Confesso, eu não conheço, não sei se alguém conhece essa obra. E aí ele fala na alma humana o primeiro eco-grito. Então, eu acho que o ecogrito, se eu entendo que está aqui, ele está falando desse, né, das reclamações ou das percepções ecológicas, né? Em 1969, o primeiro homem na Lua, e de 1970 a 2016, também em negrito, vem a terceira revolução industrial. E ele traz agora a virtualização dos processos. Então é interessante que quando ele fala das revoluções industriais, né, você tem a mecanização, a racionalização e agora a virtualização dos processos.
Em 1970, tem uma crescente globalização, a invenção do mouse, o primeiro celular no Brasil. Quer dizer, o primeiro celular no Brasil foi em 1990. Em 1972, os primeiros videogames nos Estados Unidos, e para a alma humana é uma banalização da vida. Em 1975, a fundação da Microsoft. Em 1976, fundação da Apple. E em 1979, o telejogo. Em 1992, advento da internet www, que é isso que a gente usa, né? www, que ele coloca entre parênteses o 666, são os primeiros celulares no Brasil, e na alma humana é a viabilização e potencialização das fake news. 1995, o primeiro PlayStation 1. Em 1996, a tecnologia da clonagem. Aí nasce a ovelha clonada Dolly, não sei se vocês se lembram disso, né? Na época foi muito comentado. Em 2000, o PlayStation 2. Em 2003, genoma completo do ser humano. Existia aquele projeto Genoma, né? Que era o estudo da genética, né? Aprofundada, principalmente o genoma, constituir o genoma, né? Compreender o genoma humano. Em 2006, células-tronco. PlayStation 3, via internet. Em 2013, PlayStation 4. E de 2016, e aqui ele coloca também em negrito, mas com uma interrogação, porque é de 2016 para frente, não sabemos até quando, vem a quarta revolução industrial, que é a realidade da inteligência artificial. Então, mecanização dos processos, a racionalização dos processos, a virtualização dos processos e a realidade da inteligência artificial. Em 2019, o avanço da tecnologia da clonagem. Em 2020, o PlayStation 2. Em 2021, o advento do metaverso. E em 2022, a criação do ChatGPT. Então, é interessante a gente olhar isso aqui, né? O que foi esse trabalho que ele fez, né? De interessante da gente perceber. E que há um tempo atrás, umas 2 semanas atrás, eu estava pensando nisso, né? Até o século XIX, a humanidade não tinha condição de destruir a Terra. Hoje nós temos condição de destruir, né? E veio tudo com o acréscimo, né, da evolução natural. Aqui não é nenhuma coisa dramática, nem apocalíptica, não é isso, mas a gente tem essa consciência, né, do que a gente pode criar, como que nós fomos adquirindo mais conhecimento, e na polaridade da vida, o mais conhecimento nos traz mais responsabilidade pelo que a gente está criando, né? Marta? O advento da internet www, eu não entendi por que o 666, É isso, eu porque o também não sei número se ele vai 6 falar tem no texto, uma. né? É o 666 é o número da besta, né? Pois é. É. E eu não sei qual a relação que ele faz do www, né? A gente sabe que tem uma relação numérica nas coisas. Eu não sei se ele está se baseando numa relação numérica ou ele está fazendo uma correlação arquetípica, né? Que era o 666, que era aquilo que pode destruir a humanidade, e o www no sentido que agora é o passo para o virtual, né? Que você E é interessante que a gente normalmente não É, digita, né? eu já tive. Você não precisa digitar o www. Você faz uma pesquisa e quando vai entrar no site, seja o site que for, ele já coloca o www. Desculpa, Marta, Carlos, você ia falar? Há uns tempos atrás, eu não sei se o Steiner fala que o mundo teria uma rede, né? E Uhum, essa rede, lembra numa coisa que ele faz numa palestra? uhum. E eles colocam, por isso que eu estou falando, já estudei sobre isso um pouquinho, que o 666 é ligado diretamente à besta, que é essa rede, que, e então, enfim, ia ligar a humanidade, mas o que seria feito disso? Por isso que ele colocou o 666, Tá. que é a rede que numa palestra o Steiner fala que o mundo seria ligado, e aí o 666, o www é essa rede que foi inserida na nossa vida sem que as pessoas percebessem. A partir daí o homem está ligado pela internet a todo mundo. É a rede. E será que o Burkhardt faz
essa menção às versões do PlayStation, como já a introdução do Avatar? Talvez, né? Eu acho que sim. Uhum. Eu nunca joguei PlayStation, mas eu sei que é um jogo, né? E você tem pessoas que têm essa, que já era realmente um avatar, né? Você tem aqueles jogos, eu via com o sobrinho, né, que brincava muito com isso. Você tem o jogo, né, em que você já tem o personagem lá, mas você coloca a arma que você quer, né? Você Uhum. escolhe o caminho. E o mais interessante é que isso não é só de criança, né? Tem muitos adultos que gostam, mas o risco maior é justamente que eu vejo com um adolescente que ainda nem formou ainda a sua capacidade de observação e já vai sendo levado para essa realidade virtual. Eu me lembro quando meus filhos eram pequenos, né? Existia o Tamagotchi, né? Era o Tamagotchi, que era um bichinho que era virtual e que a criança alimentava. Você poderia falar assim, nossa, perto do que você vê hoje é uma coisa muito inocente, mas isso é o passo, né? A gente tem que entender que se eu vou fazer um caminho de 10 passos ou de 1.000 passos, eu passo necessariamente pelo primeiro. E essas coisas mais simples eram os primeiros passos, né? E é o usuário é que alimenta, né? Isso é interessante. Quando você vê hoje em dia que você pode mudar o rosto de uma pessoa, isso começou provavelmente, do que eu entendo, do que eu vi, posso estar errado, era aquelas brincadeiras de celular, de você colocar um desenhinho, colocar. Então, as pessoas usando, elas vão aperfeiçoando. A própria pessoa aperfeiçoa, né? O próprio usuário aperfeiçoa o sistema. E pode até ser que quem criou já tenha essa possibilidade toda, mas quando você utiliza, permite que o usuário ele trabalhe, é como se fosse uma permissão, né? Vai lá, isso aí evoluiu porque as pessoas próprias é que usam, né? Então é um sistema que nós temos que estar atento. Faz parte da evolução, não podemos negar isso, mas a gente tem que estar atento, estar acordado, né? Esse é o nosso para os mais velhos estarem acordados, ajudarem os mais novos que já vão entrar imersos nisso, né? Sem muita possibilidade de um conhecimento anterior. Mas hoje aí, 9h30. Foi E é bastante interessante interessante, acho que essa que introdução. esses passos, quando a gente olha a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, não Hum, deixa de ser um passo, né? Porque está tendo também, um respeito pelo que cada um vai permitir, mas assim, nós já estamos permitindo tudo, né? sim. Uhum, exatamente, é. Através de quase como uma diversão. Aham. É um joguinho, né? É um isso, aquilo. Teve, não sei se vocês viram, tinha aquele jogo do The Sims. Isso é, Eu, nós eu fico comentamos. olhando assim, você criava uma vida, né? Você criava você mesmo, os personagens, isso e aquilo. O Ronaldo falou sobre isso, a gente estava falando, que é um princípio do Instagram, né? Uhum. Você cria tudo isso. Então, foi sendo inserido devagarzinho. O que eu acho que realmente é bem difícil para a gente é imaginar isso aqui e pensar que no futuro, eu li uma vez, essa geração nossa que passou por isso e viu isso, e tem uma coisa da história, né? Há uns tempos atrás eu estava conversando com uma pessoa, e aí a pessoa, sobre uma coisa passada do passado, uma coisa do passado, e aí ela falou, ah, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, a diferença é que eu vivi isso. Você está sendo contado. Então, eu acho que isso é que vai ser no futuro, e o grande desafio, eu acho um grande desafio, é a gente fazer essa, como é que eu falo assim, como que nós vamos entender essa nova geração, como que nós vamos conversar com essa geração, que não teve esse processo de ver tudo isso acontecer. Como a gente está falando, isso agora já é inserido. Só que é um caminho sem volta, né? Então, eu acho que a Não, sem grande. volta, mas e como nós conversamos Sim, com então, essa mas eu acho que o geração, grande né? desafio é ensinar essa geração a usar essa tecnologia para construir coisas do bem, a Uhum. seguir um caminho Uhum. de construção moral, né? De respeito ao próximo, de respeito a si mesmo, porque não tem como voltar a ser como era, né?
Não. Uhum. Não, 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 de jeito nenhum. É, A questão é como você fazer isso num mundo que já está extremamente automatizado, total. né? É bem, né? E a gente fala assim, nossos pais passaram por isso também, né? Tá. Mas agora houve um pulo, assim, Um né? salto Então eu fico quântico. pensando, nós que temos, né, netos, salto quântico, né? Antes era aritmético, progressão aritmética, agora já nem sei se é geométrica, agora já foi, entendeu? E aí eu me pergunto, quando nossos netos, né, chegarem a 20 anos e que não passaram por isso, como que se nossos avós já era difícil, né, de conversar, e como eles ficavam, eu fico olhando, né, como eles ficavam calados, quietos, como conversaremos com esses jovens que não terão passado por nada disso? Então, assim, vai ser bem interessante a gente observar esse processo, entendeu? É. Então, mas eu estou lembrando do Muito meu difícil, neto passando férias aqui em casa e usando o meu computador para jogar remotamente com os amigos. Não sei o nome do jogo, mas era um jogo de construção de alguma coisa, de uma cidade. Cada um ia construindo. Era uma cidade onde cada um dos amigos ia construindo a sua casa e tudo. E eu só de olho assim naquilo que ele falava, que os amigos falavam. ah, Eles tinham, assim, a preocupação em manter um lugar que tivesse acesso a todos, que tivesse comunicação com os outros, que tivesse, que recebesse a luz do sol, que desse para ter animais, sabe? Então, assim, eu achei interessante, falei, nossa, que bacana, eles, é um grupinho aí, pelo menos, que está preocupado, né? né? Então, eu não É sei, uma eu acho esperança. que Então, terminemos com a esperança, né? Tem condições é. que a coisa vai. Tem a história da caixa de Obrigado, Pandora, Márcio. né? Todos os males saíram, só ficou a esperança. Então, vamos ficar com a esperança Uma boa ainda. palavra. Muito bem. Vamos, Oi, Julie. bom fim de semana para Uma vocês. boa palavra. Bom dia Ótima É, de semana. semana. Até sábado que vem, se Deus quiser. se Tá Deus Um certo. abraço. quiser. Tchau, Boa obrigada. semana para vocês. Para vocês também.